essas leis universais, e é lógico, quando a gente trata de leis universais, a gente trata também dos processos alquímicos conscienciais que estão atrelados a vivenciar essas leis. Tivemos aí a live com a professora Márcia Cristóvão, né, que ela falou sobre Jung, e que o Jung era um alquimista, então tem todo um arcabouço aí dessa questão ligada à alquimia consciencial, do comportamento humano, das questões da consciência humana, né? E aí, o vivenciar e experienciar essas leis universais, ela nos direciona e às vezes a gente vivencia e a gente caminha num no outro sentido, num bom sentido ou no mau sentido. E isso dentro daquilo que a gente vivencia, uma coisa nossa. A gente cria a nossa própria realidade. Nós precisamos ser autorresponsáveis, porque a gente atrai toda sorte de sofrimento e a gente atrai aquilo de bom e aquilo de mal para as nossas vidas. Então essa atitude de assumir a autorresponsabilidade pela nossa vida, né, faz toda a diferença no sentido de você crescer, de você se expandir, ou você ficar parado no tempo e no espaço, né, não conseguir avançar. Então acho que um primeiro elemento, a partir dessa questão das leis universais, da questão das questões dos processos alquímicos que a gente tem, né, da alquimia consciencial, é exatamente aquilo que a gente chama de processo alquímico do fogo. O fogo alquímico, que é a calcinatio, né? A calcinatio, a depuração pelo fogo alquímico, é o sofrimento humano. Então toda sorte do sofrimento humano tem a ver com as questões do nosso ego. Então sempre que você tem um apego do ego, você tem o ego interferindo nas questões humanas, né? Eu sempre falo que o ego ele foi nos dado para questões de sobrevivência. Nossa mente e consciência é muito rápida, né? E ela reage para manter a gente vivo. O ser humano é muito frágil desde o seu nascimento. Quando a criança nasce, ela é incapaz de se cuidar sozinha, né? Até uma determinada idade ali, a criança é totalmente dependente de alguém que cuide dela, que lhe forneça comida, lhe forneça água, lhe cuide, te dê banho e limpa cocô e esse tipo de coisa. Então qualquer pessoa que chega à idade adulta, por mais triste que seja a sua história, ela teve alguém que cuidou dela, principalmente na primeira infância. E a ponto, e não existe nenhuma vírgula a partir daí. Então tudo que a gente constrói a partir desse primeiro momento é fruto do nosso ego interagindo com essas questões. Então é lógico, quando a pessoa é submetida a um alto grau de estresse, um alto grau de sofrimento, é lógico que ela vai reverberar isso pela vida inteira, porque o ego dela vai se posicionar com relação a essas questões. Então a criança que passa por muita escassez na infância, ela vai calibrar na escassez na vida adulta. Uma pessoa que foi torturada, que foi judiada na infância, ela vai reverberar isso na vida adulta. Não tem como dissociar uma coisa com a outra. A diferença é que a pessoa, quando ela tem a consciência, ela pode se curar. Basta ela querer e buscar isso. E não adianta, gente. As pessoas às vezes reclamam que estão de um jeito, mas elas não dão o primeiro passo para mudar isso. E isso aí faz toda a diferença. A pessoa quer ir para o céu, mas não quer morrer, não quer fazer a passagem, porque tem medo de fazer a passagem. Então dar esse primeiro passo é complicado. E a gente precisa ter essa consciência. Como que uma pessoa quer ter abundância se ela não quer dar o primeiro passo nesse sentido? E a gente fala do primeiro passo em relação ao autoconhecimento, você entender o que acontece, e aí vem a segunda parte do nosso tripé que a gente falou hoje, que o tema da live hoje é a abundância, a expansão da consciência e as leis universais. Então, uma vez que a gente sabe que a gente está vivenciando, nós estamos submetidos às leis universais, e nesse caso aqui, principalmente as leis de causa e efeito, né? Que é a sétima lei hermética, o que você faz reverbera. Tudo que a gente faz reverbera de uma maneira ou de outra, para o bem ou para o mal, e a gente precisa ter consciência disso. E o processo alquímico atrelado a isso. Então, uma vez que a gente tem o ego nos foi dado para a nossa sobrevivência, porque
o mundo é hostil, o planeta escola é hostil, tem bicho peçonhento, tem seca, tem sol escaldante, tem a água, tem veneno em planta, tem planta venenosa, tem fruta venenosa, tem coisas que ameaçam, né? Animais selvagens, animal peçonhento, a própria vida, ela envolve alguns riscos, alguns perigos, risco de acidente e tal. Então o nosso ego vem para nos proteger disso, para que a gente possa ficar vivo. Senão a pessoa entrava numa avenida de alto tráfego, né, de carros, e morre atropelada, ou entra numa água profunda sem saber nadar e morre, ou vai mexer com fogo e não tem cuidado e se queima. Então todas essas questões o ego interfere para manter a pessoa viva, só que ele não é um bom conselheiro quando chega nas questões atreladas ao relacionamento humano, às questões profissionais, financeiras, porque ele sempre vai atuar com base nas questões que ameaçam. Então o ego atua no piloto automático da sobrevivência, ele atua a partir do medo.